rosto, não usei corretivo em momento algum. E sim, eu tenho olheira, olha como que cobriu minha olheira. Não tá craquelando, marcando. Aliás, eu tenho uma pele madura. Essa é uma make, gente, para uma mulher de 40. Eu vou fazer mais ou menos um maqueia e fala, né? Eu vou me maquiando, enquanto isso a gente vai conversando. Vou tentar fazer um vídeo bem... Vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho e didático, né? Para também não tomar muito tempo de vocês. Mas sem mais delongas, vamos para a maquiagem. Bom, hoje eu vou fazer a maquiagem, eu vou usar essa base Super Stay, essa base de 30 horas da Maybelline. Eu vou usar essa base porque, como eu falei, é uma make para trabalho. Então, a gente vai sair na rua, vai suar por conta do calor. Mesmo que você esteja no carro com ar-condicionado, mas a gente não fica o tempo todo dentro do carro, né? A gente precisa sair, se locomover. Então, a gente acaba aí pegando esse calorão e suando um pouco. A minha pele já está limpa. Eu vou usar essa base. Vou misturar um pouquinho dessa outra base aqui, que é da Avon Trata Make, a base Sérum da Avon. Vou deixar a referência delas, das duas aí pra vocês. Porque essa daqui é mais escura que o tom da minha pele. Não parece, né, gente? Mas a cor dela fica mais escura do que o tom da minha pele. Então, vou dar uma misturadinha e vou fazer a aplicação dessas duas. Meu rosto já está limpo. Vou fazer a aplicação do primer. Eu já limpei, já hidratei a minha pele, então já vou aplicar o primer. Vou usar o meu queridinho. Gente, acho que vocês estão ouvindo até o barulho pegando as coisas aqui. Vou usar o meu queridinho hoje, que é o Blur Mágico Revitalift da L'Oréal Paris. Sério, esse tem sido o primer que eu mais tenho usado e que eu mais tenho gostado de usar, tanto em mim quanto em minhas clientes. Então, eu vou usar ele porque quero deixar aí minha pele lisinha o dia inteiro. Você aplica o primer onde você tem mais poros dilatados. Eu tenho muito poros dilatados, tenho uma pele oleosa, por conta da oleosidade que tem na minha pele, acaba ficando mais visíveis esses poros. Por isso, eu vou aplicar nesses locais. Inclusive, eu puxo aqui, ó, no bigode chinês, porque dá uma suavizada nesse bigode chinês. Aliás, quero falar de algumas técnicas que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Para quem não sabe, eu sou maquiadora profissional já há mais de 5 anos. E eu compartilho técnicas que eu uso mesmo, técnicas profissionais. De repente, algumas pessoas ficam assim, meio em dúvida, mas são técnicas profissionais. E tá reproduzindo porque realmente funciona. Então, vamos lá. Eu vou aplicar a base já direto no meu rosto, né? Vou fazer mistura na plaquinha, não. Vou vir assim, ó. Apertei aqui um pumper desse lado e um pumper desse lado, ó, um de cada lado. Tá dando uma oscilação aí por conta da iluminação. E agora eu já vou pegar a base da Avon e vou colocar aqui, ó. Nossa, coloquei muito, gente. Coloquei muita base do outro lado. Observa que ela escorre, tá vendo? Que ela escorre um pouquinho. É uma base bem fluida. E eu gosto de como ela fica na pele. Já a outra base, percebi que eu apliquei aqui, ó, e ela não escorreu, porque ela é uma base mais densa. Eu vou dar uma espalhadinha assim com o dedo mesmo. Nossa, coloquei muita base. Agora eu vou vir com a esponjinha úmida. Pessoal, não sei se a iluminação tá boa aí pra vocês, deixa eu tentar ajeitar. Vou vir com a esponjinha úmida e vou dar batidinhas pra tá esfumando toda essa base. Eu vou esfumar primeiro a base mais escura. Depois eu venho com a base mais clara. Nossa, tá oscilando. Eu tô aplicando dessa forma, porque meio que já vou fazendo o contorno. Ó, percebe que já tá dando sombra, né? Então, já vou meio que fazendo o contorno do meu rosto.
com a base mais escura. Agora eu vou para a parte mais clara. Eu vou virar o lado da esponjinha e vou começar a esfumar essa parte mais clara, que é a parte que tá com a base da Avon. E aí eu vou aplicar também no nariz, aqui no centro do nariz, ó, na testa. Aí agora melhorou, né, pessoal? Acho que agora deu uma melhorada. É só eu fazer desse lado que começa a oscilar. Bom, é isso, gente. Olha como que a pele ficou. Eu acho que fica bem bonita. E essa base é uma base bem resistente, que ela vai aguentar o dia inteiro. Como que a gente faz uma pele bem rápido, olha. Muito rápido. Agora eu já vou selar. Para selar abaixo dos olhos, eu vou usar o pó de tapioca. Esse pó é um pó hidratante. Vou pegar a caixinha para mostrar para vocês, ó. Pó de tapioca, pó hidratante, até debaixo d'água, da Maria Margarida. Esse pó é maravilhoso, gente. Recomendo muito para você que quer um pó fininho, que dura, que deixa a sua pele blindada. Por isso que ele fala, né, que é até debaixo d'água. Eu vou aplicar aqui, abaixo dos olhos, com essa esponjinha que é tipo um veludinho. E eu observe a quantidade de produto, gente, que não há necessidade de você colocar muito produto. Eu sempre trabalhei assim com pouco produto. Aliás, é uma coisa que eu tenho percebido muito. Eu fiquei meio até chocada, porque assim, eu sempre trabalhei dessa forma e hoje em dia tem estado muito em alta esse método que eu já utilizo há muito tempo, essa questão de você usar um pó hidratante, de você não aplicar muito pó nessa área, principalmente na área dos olhos, né, para não craquelar, para não abrir, para não ficar aqueles vincos, né, embaixo dos olhos. Outro dia eu tava vendo uma influenciadora falando sobre isso, e aí eu fiquei pensando, gente, eu já falo sobre isso há tanto tempo, mas as pessoas às vezes seguem muito tendências, né? E nem sempre o que tá em alta, o que é tendência, fica bom em todo tipo de pele, gente. Cada pele é uma pele, cada rosto é um rosto. Não adianta a gente querer deixar tudo igual. É igual a questão do contorno. Eu não posso usar um contorno assim universal, porque cada rosto tem um contorno, cada beleza é única, eu acho. Eu acredito muito nisso, que cada beleza é única e a gente tem que trabalhar esses traços de cada pessoa. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre maquiagem, postando, e aí coloca aquele monte de pó, mas você observa a pele. É uma pele jovem, não é uma pele madura. Se você colocar a mesma quantidade de pó que uma pele jovem usa em uma pele madura, não vai ficar legal, porque, como eu falei, cada pele é uma pele. Vou fazer agora a aplicação do contorno, e para o contorno eu vou usar o pó da Melu. Para contornar o meu rosto, eu vou usar o pó compacto da Melu. Tô usando esse pó porque ele é um tom mais escuro que o tom da minha pele. Então, eu quero deixar assim, tom sobre tom. A referência de cor dele é E160. Vou deixar aqui para vocês. E160. Vou aplicar. Pego aqui e vou aplicar nas laterais do rosto. Começa aqui, ó, bem do pezinho do cabelo mesmo. Lembrando que eu tô fazendo esse contorno
porque é pro meu tipo de rosto, gente. Eu acho que o formato do meu rosto é meio redondinho, sabe? Meio cheinho. E eu gosto de fazer esses traços para afinar um pouco o meu rosto. Por isso eu fiz essa iluminação, mais aqui no centro e no queixo, para dar aquela projeção no meu queixo, né, de queixo mais fininho e de rosto mais longo. Por conta disso, eu faço o contorno também dessa forma, porque eu quero alongar um pouco mais o meu rosto. Lembra que eu falei, cada rosto é um rosto e a gente tem que focar um pouco nisso. Muitas vezes o seu tutorial, na verdade, muitas vezes a sua make não fica boa porque você não analisa alguns pontos, como o formato do rosto, como o tipo de produto que você vai estar usando. Então, é bom a gente ficar atento nisso aí. Vou fazer agora a aplicação do blush. Ai, gente, vocês não acreditam, meu blush caiu, fez um buraco nele. O blush da Max Love, bem rosinha. Olha lá o buraco que fez nele, ó, que ele caiu. Ele é bem rosinha esse blush, vou usar ele. E eu gosto de aplicar o blush com esse pincel bem fofo. E eu vou trazendo ele ao encontro do contorno. Na verdade, eu já inicio a aplicação aqui, ó. Já inicio aqui e aí eu vou puxando pra maçã do rosto. Olha como que dá uma corzinha bem bonita. E eu tô usando blush rosa, tá, pessoal? Porque muita gente às vezes fala, ah, mas pele negra não fica bom com rosa. Fica assim, depende do fundo, né? Do subtom desse rosa. Tem um rosa quente, tem um rosa que é mais frio. Então, dependendo de qual tom que você usa, ele fica bom sim. Eu acho que fica muito bonito. Eu amo usar esse blush. Olha como que ele fica maravilhoso. Eu acho que fica muito bonito. Fica natural e fica bonito. Está de dia, sim, eu sei que está de dia. Porém, eu vou usar um pouquinho de iluminador, porque eu gosto de brilhar. Então, se você gosta, use sim iluminador. Eu vou usar esse iluminador da My Life. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de usar esse iluminador. E, aliás, eu vou misturar esse tomzinho aqui, ó, tipo um champanhe, com esse tomzinho mais quente, que é tipo um cobre. Eu gosto de fazer essa misturinha e eu vou aplicar bem aqui, ó. E às vezes eu trago um pouquinho mais pra baixo, assim, sabe? Pra dar aquele efeito, tipo daquelas make coreanas, que você olha e tá aquela pele super viçosa. Mas assim, na verdade fica viçosa, mas sem aquele efeito de pele oleosa, né? Porque eu não gosto muito não, minha pele já é uma pele oleosa, então eu não gosto de deixar ela com esse efeito de pele oleosa não, gosto de deixar com viço, ó. Eu gosto de aplicar também aqui, um pouquinho na pontinha do nariz, arco do cupido. E aliás, quando você for aplicar o iluminador no arco do cupido, tome cuidado, não aplique nessa partezinha alta aqui, porque se você aplicar aqui, vai dar aquele efeito como se sua pele estivesse suada, e eu não gosto, por isso eu aplico bem aqui mesmo, ó, bem nesse arquinho aqui, ó, onde faz essa voltinha, e isso vai fazer um efeito de bocão, apesar de eu já ter um bocão, mas eu gosto de fazer. Vou pegar agora o iluminador, vou aplicar aqui no ponto alto da minha sobrancelha, dos dois lados, porque já dá também um aspecto como se eu tivesse feito a minha sobrancelha, levanta um pouquinho mais. Pessoal, eu não sei se vocês têm ideia do quanto eu amo esse momento que a gente tá aqui conversando, trocando uma ideia e eu já vou me maquiando. Eu amo isso. Pessoal, vou usar agora o pó. Esse pó, deixa eu ver, é da Color Trend, não, Mate Real. 412 aqui. Dá pra ver que ele tá bem usado, né, pessoal? Porque eu uso muito, ó. Uso muito esse pó. E agora eu vou selar toda a minha pele. Dá pra você transformar o seu lazer, o que você gosta de fazer, em uma fonte de renda. Mas claro que você precisa estudar, né, um pouco para isso. Eu falo um pouco assim de início e depois você vai se aprofundando mais nos conhecimentos, colocando, de acordo que você vai colocando em prática, você vai melhorando, vai desenvolvendo novas técnicas e vai se aprofundando naturalmente, né, obtendo mais conhecimento.
Eu digo isso porque quando eu comecei a fazer maquiagem, gente, minha maquiagem era só misericórdia, mas eu não desisti. E, aliás, tem aqui no canal os primeiros vídeos de maquiagem que eu fazia. Observe a minha sobrancelha como que era. É uma coisa assim que eu gosto muito da minha sobrancelha, então a primeira coisa que eu quis aprender foi fazer sobrancelha. E eu me lembro até hoje que eu saí um dia para um certo lugar e uma pessoa olhou e começou a rir sem parar da minha sobrancelha. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa assim que eu não me importo não, sabe? Se eu quero uma coisa, é igual aquele filme A Procura da Felicidade. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás daquilo e ponto. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que elas estão rindo, não importa o que elas vão falar, o que importa é o que eu estou fazendo, porque, como eu disse, o que eu faço hoje muda o meu amanhã. Então, amiga, se você não confiar em você, no que você faz, ninguém vai. Então, acredite em você, porque você é a única pessoa que pode mudar a sua realidade. E quando eu falo isso, eu tô falando na forma literal mesmo. Você é a única pessoa responsável pela sua vida e capaz de mudá-la. Não entregue isso na mão de outras pessoas e não deixe isso no acaso. Porque, como diz, né? Quem não luta pelo que quer, colhe o que vier. Então, você tem que plantar para estar colhendo. Eu acredito muito nessa questão, na lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Às vezes a gente acha que, ah, não, mas eu não merecia isso. Mas o que você fez para não merecer isso? O ponto tá. Muitas vezes as respostas que nós queremos estão nas perguntas que não fazemos. Ou seja, a mudança também que a gente quer está no esforço que a gente não faz. Então, você precisa se esforçar, por mais que seja difícil. Quando eu iniciei na maquiagem, eu estudava de madrugada. Todo mundo estava dormindo e eu estava lá, estudando. Minha filha estava dormindo, meu marido estava dormindo e eu estava estudando de madrugada. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu ainda participava do grupo do Primo Rico. Não sei se você já conhece aí o Primo Rico, que ele tinha um quadro que ele fazia, que eu acho que era às 5h40 da manhã, alguma coisa assim. E eu acompanhava todas as lives às 5h40 da manhã. E durante o dia eu trabalhava, eu cuidava de casa, de filho, preparava tudo para o meu marido. E sim, praticava também a maquiagem. É uma questão de você gerenciar o seu tempo e suas prioridades, e toda luta tem um retorno. Então, assim, no início é difícil, porque a gente está acostumado com uma rotina, a gente está acostumado no automático, e você sair desse automático é um pouco difícil. Mas começa a fazer, faz o primeiro dia, vai ser difícil, segunda também, no terceiro, no quarto vai começando a ficar mais fácil, depois você vai fazer naturalmente. E você vai colher os frutos disso. As pessoas vão falar, vão rir como fizeram comigo, mas depois elas vão te admirar, vão começar a te seguir e vão comprar os seus produtos, porque elas vão ver que você está mudando, que está funcionando para você, e que se funciona para você, vai funcionar para elas também. Bom, vou aplicar agora aqui, gente, um gloss. Esse gloss é o Lip Gloss. Não, Lip Glow. E ele é ela é da Bella Femme, Lip Glow. Vou aplicar ele. E eu não, acho que eu não vou aplicar batom hoje não, vou usar só esse Lip Glow, que olha como que fica bonito os lábios. Ele realmente dá um glow nos lábios e ele é bem hidratante mesmo. E aí a gente já vai pra make dos olhos. Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou fazer a make dos olhos. Vou limpar o pincel, porque eu vou usar o mesmo pincel que eu apliquei iluminador. E eu vou usar aquele blush não, o pó compacto da Melu, que é o mesmo que eu fiz o contorno. Como vai ser uma maquiagem para escritório, para trabalho, eu vou fazer uma coisa mais marrom, né? Puxando aí para o marrom mais neutra. Eu vou aplicar esse marrom em toda a minha pálpebra, como vocês estão vendo aí, ó. Aliás, eu não apliquei corretivo, na verdade, eu não apliquei corretivo em momento algum. Então, agora eu já aplico direto assim na minha pálpebra o marrom, usando a minha base de cor mesmo, né? Sem neutralizar o tom da minha pele. Apliquei o marrom e olha como que fica bonito. Eu acho que fica muito bonito, gente. E super fácil, ó. Pego aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pego aqui
dando batidinhas, olha ali. Já venho, eu não tiro o excesso, eu já venho direto e vou fazendo movimentos circulares. A iluminação não tá colaborando, gente. Deixa eu chegar mais perto pra ver. Ó, movimentos circulares em toda a minha pálpebra. E aqui eu gosto de finalizar jogando assim, ó, pra fora. Subindo um pouquinho aqui, ó. E pra fora. Pra não deixar o olhar caído, pra deixar o olhar mais levantadinho. Vou pegar agora o lápis preto. Esse lápis preto é da Febela também. E eu vou aplicar aqui, ó, no finalzinho do olho. Como se fosse um delineado gatinho, ó. Só que eu vou esfumar, então não se preocupe se ele ficar borrado, não tem problema. A gente só vai dar uma esfumadinha aqui, ó. Pega um pincelzinho menor e eu vou esfumar pra cima. Vou fazer agora a aplicação do lápis na linha d'água. O mesmo lápis que eu apliquei aqui, eu vou aplicar na linha d'água. Porém, eu não gosto de aplicar em toda a minha linha d'água, porque o lápis, ele pode aumentar e pode diminuir. No meu caso, eu gosto de diminuir um pouquinho o finalzinho do olho, por isso eu vou aplicar o lápis somente daqui, ó, do final pro meio. Eu não vou aplicar em todo o meu olho. Aí, eu gosto de pegar aqui, ó, do finalzinho. E aí, eu vou puxando só até a metade. E eu já aplico o lápis e esfumo o próprio lápis, ó. Eu não gosto de deixar assim. Do final pro meio. Ó, quando eu faço assim, ó, ele tipo junta, tá vendo? E dá meio que uma diminuída no finalzinho do olho. E aí, se você tem aquele problema de ficar chorando, porque eu tenho isso, gente, principalmente dependendo do lápis que eu tô usando. Esse lápis aqui, até que ele não faz isso não. Esse lápis da Febela, ele não acontece de eu ficar lacrimejando. Mas dependendo do lápis, fica assim, eu fico lacrimejando. Então, eu gosto de vir com a sombra preta, ou se você preferir, pode ser uma marrom. E você vai selar esse lápis. Eu vou selar agora esse lápis. Eu vou pegar a paletinha da Catherine Hill. Vou pegar o preto, porque esse preto, nessa paleta, ele é meio opaco. Ele não é aquele preto muito forte, sabe? Que fica bem aceso, não. Ele é um preto bem opaco. E aí, eu vou selar o lápis que eu apliquei aqui, ó. Eu venho dando batidinha e selando esse lápis. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aquele pó de tapioca até embaixo d'água. Vou vir com um pincelzinho fofo. Vou pegar um pouco do pó, o pó solto, ó. Tiro o excesso. E agora eu vou passar ele aqui, ó, rente o lápis, puxando pro finalzinho do olho, ó. Rente onde eu apliquei a sombra preta, na verdade, né? E aí, eu aplico, ó, e puxo aqui, ó. Porque isso vai selar. E esse pó, ele não vai deixar abrir, né, a sua make, a sua sombra, ou manchar, se for o caso, né? Prontinho. Agora, pra finalizar os olhos, eu vou voltar com aquele iluminador. Sim, tá de dia, eu sei que tá, mas eu vou voltar com o iluminador. Vou pegar o iluminadorzinho da My Life, vou vir com esse tomzinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse tom aqui, venho com o dedo anelar, encosto, ó. Peguei um pouquinho, vou vir aqui no centro, bem no meiozinho, ó, e vou dar batidinha. E olha esse brilho que dá uma nuance, uma cintilância, que fica super bonito. Fica uma make simples, mas elegante, olha. E, sinceramente, eu amo esse estilo de maquiagem, eu acho que fica muito bonito. E como eu falei, fica elegante, é simples e sofisticado. Vou colocar mais um pouquinho.
E aí eu subo, tá dando interferência na iluminação, né, pessoal? Na minha sobrancelha, eu não quero deixar ela muito marcada, nada do tipo. Então, eu vou usar só uma máscara para sobrancelha. Essa máscara, ela é da Avon e a cor dela é castanho, não é preto. Porque eu quero dar uma suavizada e juntar, na verdade, que esse marrom que eu apliquei nos olhos, para dar essa nuance também de marrom na sobrancelha. E aí fica aquela harmonia entre as cores. Esse tom que eu tô usando é o castanho, e ele dá um efeito meio amarronzado. Então, ela vai ficar bem suave, porém, ela vai ficar arrumadinha no lugar e encorpada, porque o gel de sobrancelha, ele faz dar uma encorpada nos fios. E deixa natural, né? Deixa a sobrancelha com aspecto mais natural. Perceba como que clareou um pouco a minha sobrancelha, ó. E eu vou penteando assim pra cima e já aplicando o gel. Agora, vamos pra máscara de cílios. Vou usar máscara de cílios e vamos aplicar bastante máscara de cílios, porque não vou usar cílios postiços. Eu não sei vocês, se vocês vão pro escritório de cílios postiços, mas normalmente eu só gosto de usar os cílios postiços quando eu vou sair à noite. No dia a dia, assim, durante o dia, eu não uso cílios postiços. Eu uso somente a máscara de cílios. E aí vem aquela coisa, né? Uso máscara de cílios ou não uso? Muitas pessoas estão falando aí que não vai usar mais. Tá muito em alta nessa questão de não usar máscara de cílios. Ou você pode também optar por usar uma máscara de cílios marrom. Fica mais natural, não vai pesar tanto o seu olhar. Mas como eu não apliquei muito produto, eu quero sim usar máscara de cílios para deixar, na verdade não vai pesar, vai ficar leve, mas sem pesar muito, sabe? Porque eu acho que os cílios acaba chamando mais a atenção para essa área dos olhos. Eu quero deixar uma pegada mais natural. Apliquei a máscara de cílios. Aliás, falando sobre essa pegada, né, do natural, outro dia eu encontrei com uma pessoa que estava falando comigo como que meus vídeos têm ajudado ela, né, essa questão da pele negra, que ela tinha muita dúvida na questão da pele negra, e ela tirou essas dúvidas aqui no canal, acompanhando os meus vídeos. Ela é uma maquiadora também, apesar de ser uma maquiadora profissional, ela tinha muita insegurança na hora de fazer pele negra, e com as minhas dicas, ela conseguiu fazer e ela gostou muito. Ela falando comigo como que ela fez e que funcionou, eu tive essa ideia de como que eu posso ajudar você também. Então, sempre atenta nas dicas que eu dou, porque toda dica que eu dou aqui, gente, ela realmente funciona. São dicas que eu aplico no meu dia a dia com as minhas clientes, nas aulas que eu dou, porque eu ministro curso também de maquiagem e já tô aí há quase 6 anos nessa área, então eu conheço sobre produtos, conheço sobre técnicas, eu aplico essas técnicas, eu ensino essas técnicas, e aliás eu passo muita coisa para vocês aqui gratuita, porque eu quero de fato ajudar você. Então, sempre tem alguma coisa que você pode estar aprendendo aqui e que vai estar agregando valor, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Gente, eu vou deixar a make assim mesmo e eu vou colocar um antes, né, e um depois para vocês verem como que ficou. Para finalizar minha pele agora, eu vou usar o spray. Esse é o melhor, assim, que eu tenho usado, que eu gosto muito, da S-Beauty. Ele é fixador e é maravilhoso. Tem um cheiro que é uma delícia, eu gosto muito dele. Quando a gente aplica ele, tem que ficar com o olho fechado e com a pele bem paradinha, para não marcar, né? Porque se você fizer alguma expressão, sua pele pode secar e vai marcar depois a sua make, vai tirar aí a beleza que você já deixou, não vai ficar da forma que você quer. Então, aplica o spray e fica bem quietinha, sem Observe o fazer formato movimento do meu nenhum. rosto. Olha isso, gente. Olha essa pele. Me diz, preciso usar alguma coisa nos lábios? Só o iluminador e o Lip Glow. Olha que bocão.
bem das gringas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que o vídeo não tenha ficado tão longo, mas como é uma coisa que eu amo fazer, eu acabo me empolgando e falando demais às vezes, falo até um pouco além da conta, mas tenha certeza que é com muito amor e carinho, dedicação que eu tô aqui passando todo o meu conhecimento, né, em determinados vídeos, né, determinadas áreas, eu tô sempre passando aqui o meu conhecimento de forma gratuita para vocês. Então, se esse vídeo foi bom para você, te esclareceu algumas coisas, te agregou valor, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com outras pessoas, para que elas também possam estar tendo essas informações, que elas possam mudar também aí a sua rotina, o seu dia a dia, que possa agregar valor também na vida delas e estar ajudando elas de alguma forma. Vamos fazer aqui uma corrente do bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.